Vamos começar com o Brandão? Sim, sem problema. Que a galera tá querendo saber. Todo mundo quer saber, né? Tá no hype. Tem gente que não está acreditando que eu sou treinador dele. Pessoal, eu sou zoeira pra caramba. Venho aqui, brinco, gosto de me divertir. Sou um cara alegre por natureza. Mas eu sou sério pra caramba também. Eu tenho um outro lado que é da seriedade. Claro. Entende? Eu não fico falando do meu currículo, mas vou falar tudo que eu já fiz no nosso meio. Porra. Você entendeu? Dá um currículo extenso de experiência em todas as nossas áreas. Em todas, dos dois lados. Então, assim, o Rafa me chamou para treinar ele. Por quê? Porque ele assistiu aqui o Monstercast, do qual eu falei de periodização de treinamento, que foi, acho que o único podcast da história que foi uma aula. Com slide e tudo. Com slide e tudo. Eu acho que foi o único podcast no mundo aula. Eu recebo mensagens até hoje de gente que vai lá, assiste, não sabia que tinha, descobriu, foi lá, assistiu e me manda mensagem agradecendo pela aula. E dizendo que aprendeu muito. Professores de educação física, quem treina, treinador que vai lá e assiste. E agora, depois que eu levantei essa bola da periodização, tô ouvindo muita gente falar, né, de periodização. E na verdade, existem várias formas de fazer isso, como eu já falei. E por que o Rafa me chamou? Porque o Rafa percebeu que estava patinando. Ele falou assim, tá faltando eu fazer alguma coisa para continuar a minha evolução, e eu não tô percebendo o que é. Quando ele assistiu e viu o que eu falei, ele falou, tá aí o meu erro. Eu acho que eu tô pecando exatamente aí. Tá faltando alguma coisa no meu treinamento para eu evoluir. Então, ele conversou com o Capial, que é amigo dele, treinador dele também. Sim. Se ele gostava da ideia de me chamar para fazer parte do time, o Capial falou na hora, claro que sim. Pinduca só vai somar, nós vamos aprender com ele. E eu já falei isso pra você, Pinduca. O Capial é um dos caras que fala pra mim assim, o pessoal faz piada com o Pinduca e tal, mas é um dos caras que mais entende de treino no Brasil fácil. O Capial sempre fala isso. O Rafa falou recentemente, eu e o Júlio. Sempre fala isso. Lá no podcast que ele deu, ele falou eu e o Júlio. E o Júlio, na resposta ao podcast, falou de mim. O Pinduca tava lá também. Então, assim, o Capial reconhece. Ele Capial reconhece, sim. E a humildade, você precisa ser humilde para aprender. Sim, verdade. E muitas das coisas que eu estou aplicando hoje no meu trabalho, eu aprendi com outros mestres. Claro. Então, não posso esquecer aqui Arthur Monteiro, professor Arthur Monteiro, que foi um dos ícones na minha vida, que me abriu os olhos para o treinamento esportivo. Né? Antônio Carlos Gomes também, outro PhD russo que me ensinou muita coisa que eu sei. E o professor João também, que foi outro professor que me mostrou muita coisa sobre o treinamento esportivo. Tanto que eu virei professor universitário e dei aula na pós-graduação. Para o João, eu dava aula na pós-graduação de voleibol, falando de periodização, para voleibol. Caraca. Porque a periodização, ela não tem modalidade. Uhum. A periodização se encaixa em todas as modalidades. Todas as modalidades esportivas precisam periodizar. Agora, cada uma delas tem uma característica específica que cabe melhor fazer um tipo de periodização do que outro. Então, estudando tudo isso nesse universo, eu criei a minha metodologia. Tanto que eu vou lançar isso depois do Mr. Olímpia, juntamente com o Rafa, e vai se chamar o método Yassur de treinamento. Então, é o meu método de treinamento. O que significa um método? O meu método engloba todos os outros métodos. Então, eu estudei os métodos de treinamento da musculação, os métodos de treinamento do treinamento esportivo, fiz uma analogia e comecei a aplicar. Nessas aplicações que começou lá atrás com o Samuel Vieira, como eu já falei aqui, eu vi o que dá certo e o que não dá para o culturismo. Então não é tudo do treinamento esportivo que serve para nós. Claro. É uma parte. E estou colocando isso em prática mais uma vez agora. Quando eu treinei da última vez, eu finalizei o Rafa para os campeonatos, ele viu a diferença já. Daí ele falou assim, não, vamos trazer o Pinduca para acrescentar. E como nós somos um time, eu sei tudo que o Rafa está fazendo. Eu não posso dar um treino para ele sem saber o que ele come, sem saber o que ele usa. Você entende? Sem saber se ele está dormindo direito. Então, como treinador, eu falo assim, o treinador, ele precisa saber tudo. É complicado você trabalhar em equipe, sim, mas você tem que respeitar, eu tenho que respeitar o Cris Aceto. O que o Cris está falando de alimentação, eu tenho que respeitar.
E o meu treinamento não pode ir de encontro com o que ele fala, é o contrário, tem que ir a favor do que ele fala. Então, por exemplo, nós estamos num volume de treinamento, numa ondulação até agora, onde nós vamos mudar isso para o pré-contest. Então, o primeiro mês de pré-contest tem uma primeira mudança, e o segundo mês e diante tem uma outra mudança no treinamento. Então, periodizar é você adequar o treinamento para cada fase que você está em relação à competição. Então, assim, para quem não é atleta, não vai competir, então você pode usar uma periodização mais simples, que a gente chama de contemporânea, e ela vai se dar muito bem no personal trainer, no aluno de academia, que é o autor desse tipo de periodização é o Matveev. Quem quiser pesquisar, é só ir atrás do conteúdo que tem do Matveev, vai aprender a periodizar dessa forma, que é a periodização contemporânea. E isso vai se aplicar muito bem para os alunos de academia. Agora, atleta, quanto maior o nível, mais difícil de você treinar. Então você precisa calcular muito, né, você entendeu? O que você vai fazer. E cada sessão de treinamento tem a sua particularidade. Outro detalhe também, tem que levar em consideração a individualidade biológica de cada um. Sim. E tem que se levar em consideração também a condição atual do atleta. Como que está o atleta hoje? Hoje é cada dia. Você não acorda igual todo dia. Você acorda igual todo dia, bebezinho? Não. Recentemente aí você foi lá e treinou pesado pra cacete. Você entendeu? Eu te conheço, você tá cada vez melhor. Mas você tá forte assim todo dia? Não é todo dia. Não é todo dia. Então você tem que respeitar o seu corpo. Então você pode estar programado hoje para fazer um treino. E esse treino não vai ser possível hoje. Então tem que ter uma readaptação para aquela sessão de treino. Dentro do que você está programado a fazer. Entendeu? Então o treinador, ele tem que ter essa consciência de estar alterando o treino conforme o planejado e conforme o dia atual. E assim vai fazendo tudo que tem que fazer. E é um trabalho difícil, porque eu prescrevo a sessão de treinamento todos os dias para ele. Todos os dias. Todo dia. Escolho os exercícios, as repetições, as pausas, tudo. E o Vitor nos auxilia aplicando, incentivando, motivando, cobrando. Quando ele faz a sessão de treino lá com o Vitor, agora ele não está lá com o Vitor, porque ele está em Las Vegas, né? A Karen vai competir no fim de semana, então ele está lá, ele está fazendo sozinho. Mas estamos assim acirrados. E eu esperava um resultado positivo em 6 semanas. Né, quando nós começamos o trabalho. O Rafa, que tem uma genética maravilhosa e uma mente blindada, conseguiu já ter resultados significativos em 3 semanas. Ele mesmo sentiu, falou assim, no começo ele ficou meio assim, vamos testar, vamos ver se o que o Pinduca está propondo vai dar bem, porque nós nos reunimos para falar sobre o assunto. Não é uma imposição do treinador. Primeiro eu tenho que ouvir o atleta. O que você está fazendo? Como você está fazendo? Há quanto tempo? E por aí vai. Uma anamnese de tudo que está funcionando ou não. Para começar a criar um início do trabalho e a partir de então ver se essa interpretação vai dar certo ou não. E deu certo. Ele começou a sentir o resultado, conseguiu passar a barreira dos 130 quilos. Apesar de que eu não ligo para peso. Peso não ganha campeonato. Na Open, ninguém pesa literalmente para competir na Open. Pesa só para saber que peso que o cara tá. Para constar lá da ficha dele e falarem. Cada um pesou X nessa competição. Mas ele não é como, por exemplo, um Classic Physique que precisa bater o peso. Mas, então, um cara pode estar pesando 150 quilos, né? E perder para um cara de 110. Porque o peso não é tudo. Claro. O peso é uma referência para a gente saber que a gente evoluiu. É uma das referências. Né? Então, assim, o Rafa subiu de peso e não perdeu qualidade no físico. Isso que eu gostei muito. Então, nós estamos ganhando músculo real. O peso é músculo puro. Porque não subiu 1 grama de gordura no corpo dele. Apesar de tá difícil de subir na balança, fizemos várias intervenções, falamos com o Cris sobre também alimentação e tudo foi encaixado e o resultado começou a vir. E daqui para frente, né, nós vamos ser mais precisos, né? Uma vírgula faz diferença daqui para frente. E qual é o objetivo?
o meu objetivo e da equipe do Rafa, é nós colocarmos ele no Mr. Olímpia com o melhor físico que ele já apresentou até hoje. Esse é o objetivo, independente de colocação. Todo mundo fala assim, o Rafa pode ir bem, vai ficar no top 5, vai ficar no top 10, não vai classificar. Eu já ouvi gente falando muitas coisas. A mídia gringa começou agora a elogiar, o Dave Palumbo elogiou, o Phil falou dele também, o Mr. Olímpia também postou ele. Ou seja, o pessoal lá fora está gostando desse upgrade que ele está dando no físico, né, que ele tem postado, e estão gostando. Então, isso está sendo muito positivo do ponto de vista internacional. Mas o que conta é no dia do campeonato. Claro. Né? Que nem você vê o Samson agora com 145 quilos. Nossa, enorme. Enorme. Mas eu não vi nenhuma evolução naquele shape. Eu só vi peso. Sim. Peso sim, um absurdo esse peso. Mas eu não vi evolução no físico dele. Eu não vi detalhes que ele precisava conquistar e ele não conquistou. Estou falando como tecnicamente, não falando mal dele. E vamos ver no palco como ele vai estar, né? Se ele fizer tudo certo até lá, provavelmente estará tão bem quanto já esteve. Mas para nós que já ganhamos dele, não é um bicho de 7 cabeças. E o objetivo nosso é estar num nível maior do que estávamos para ganhar dos outros. Né? Porque esse Mr. Olímpia promete. Né? Promete com novos atletas chegando aí, que também conseguiram vaga e agora estão entrando no Mr. Olímpia com um shape bonito, né? Como é que chama esse Andrew? Como é que chama o novo, esse negro que ganhou recentemente o campeonato? Andrew Jack. Andrew Jack, isso não. Esse rapaz... Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Eu lembro quando ele ele ganhou do Predador. Não sei se vocês lembram disso no Mr. Olímpia Amador. Foi. Que então, parecia... Foi no Arnold? Foi no Arnold Classic? No Arnold Classic, então. E ele ganhou do Predador e que parecia que ele era profissional já e o outro era amador, né? E não que o Predador tava ruim. Não, que o cara é outro nível. Mas ele, por exemplo, um atleta... O que é? Ele era Classic Physique, ele pegou já um profissional na Classic. Daí ele resolveu ir pra Open. Ele recusou. Ele recusou e foi pra Open. Então o cara entendi. Já era pró na teoria. Já era pró, mas aí ele quis ir pra cima pra pegar a vaga da Open, né? Então, ele é um físico muito bonito, realmente. Mas se você for ver a altura dele, você entendeu? Pra gente mostrar. Se você for ver a altura dele, por exemplo, eu não tenho medo dele no palco, atualmente. Não tenho medo do Rafa se enfrentar esse atleta. Por quê? Porque ele é muito alto. Então a relação... Quanto ele mede? Não sei. Deve medir 1,80 m, lá vai pedrada, ou 90, não sei, ele é muito alto, porque do lado do Predador, o Predador tem minha altura e ele estava muito mais alto que o Predador, Deixa né? eu ver se eu acho no Google aqui. O que eu sempre falo é o seguinte, peso não é tudo. O que é a massa, o que importa num atleta? A relação de músculo com a estrutura óssea dele. Olha aqui o bebezinho, olha o tamanho do punho dele. Sim. Olha o tamanho do punho dele e do antebraço dele. É o quanto ele tem de estrutura e hoje ele tem de volume muscular. Pra mim, você é muito mais assustador do que o Andrew Jack, por causa daquele tamanho todo. Não, também não. Não, você vai achar que não. Você é modesto, eu sei que você não vai achar que não. Mas eu acho que sim. Volume muscular, na relação, você tem mais músculo que ele. Porque volume muscular é o quanto você tem em relação a você mesmo. No Google, tá, Pinuca? Não sei se é real. Se é real. Tá falando 1,88 m. 1,88 m, quase que eu falei, 1,90 m quase. É isso mesmo. Bem alto. Então um cara dessa altura, ele sozinho, ele com alguns atletas, que nem ele e o Arganani, o Arganani é mais baixo que eu e ele muito mais alto, sabe? Fica parecendo o gigante e o pequenininho. Então, mas a hora que eu colocar ele do lado do Big Ramy, não é assim. Acabou. Na hora que coloca ele do lado do Brandon Curry, não é mais assim. Aí que as deficiências deles vão aparecer. Quando pegar um atleta mais maturo que ele, com mais evolução, mais baixo e com volume maior, aí você olha pra ele, não era tudo isso. É que nem o Macmillan. Macmillan sozinho, meu Deus do céu, vai ser Mr. Olímpia. No auge, ele ganhou o Arnold, lembra? Ganhou do McCarthy, né? Quando ele ganhou. Galera, então, é desse cara que a gente... É desse cara que nós estamos falando. Olhando para esse atleta, sensacional. Sensacional, né? Mas quando você vê a relação de volume, ele tem uma linha bonita, é isso que eu gostei muito desse atleta. Ele tem a linha bonita. Ele tem a linha bonita. Então, quando você vê... Qual o tamanho do braço, Pinduca? Dá pra ver o braço é muito grande. Dá pra ver. Então, o dorsal dele
não é ruim, mas não acompanha o volume do braço. Ó. É. Você olha pro braço, olha pro dorsal de frente, fala, caramba, tem mais braço do que dorsal. E aí você fala assim, esse cara precisa ainda ganhar volume para a altura dele. Tem também aquele cara do passado, como é que chamava? Eu tô ruim de nome hoje, é o... Do tempo do Dexter, aquele alto também que tinha um pedacinho do peito rompido. Também era um negro alto, bom pra caramba, que todo mundo pensou que ia despontar. E o máximo que ele chegou, acho que foi top 5. Não, esse é muito mais antigo, é mais recente o que eu tô falando. Teve aqui no Brasil, junto com a galera que a Probiótica trouxe ele, quando trouxeram o Dennis James, trouxeram ele. Foi ele, o Flex Wheeler, o Tony Freeman, exatamente, bebezinho. Ele mesmo, ele também é um cara alto que tinha um físico muito bonito, estilo dele, se botar o Tony Freeman aí no auge, você vai ver que é estilo esse cara aí, você entendeu? Mas esse cara assusta. Andrew Jack, você entendeu? Estilo Andrew Jack, o Tony Freeman também tinha um físico assim, você entendeu? Galera, esse cara era amador até no passado, né? É. Até no passado era esse cara que era amador. Não, ele é... Assim, ele ganhou o prova e não pegou, mas... Mas não, eu não tô dizendo que ele é ruim. Ele Não, é bom óbvio pra que não, caramba. óbvio, nem mas tem- já falaram que é o novo Coleman, não gostei. Ah, não. Aí já é especulação. O novo Coleman tá longe com essa perninha aí, o seu Coleman. Você entendeu? Um cara muito Não, a alto. perna não é pequena. vida. Não é pequena. Mas não é o Não, Coleman, mas né? assim, ó. Não é pequena, mas assim, o volume dela pra altura dele ainda é pequeno. Ainda tem uma perna de amador. Não tem uma perna de profissional. Vão me criticar, vão me posterior xingar. principalmente, Vão falar um né? monte de mim, mas eu sei o que eu tô falando. Não, posterior principalmente. Você tá vendo, entendeu? O nível, que nem o Bayek de costas é assim. Bayek de costas é assim. Entendeu? Ó, não tem aquela coisa que precisa ter como um profissional. Ainda. De pôr do lado dos caras. Você entendeu? A hora que esse cara ganhar um Tem volume... alguém ele bom, perto de mas alguém, ele perto do lado de esse alguém, cara é no embaçado, palco? Pino. Não, esse cara é embaçado, mas ele não é... Eles já estão Embaçado achando que ele vai ganhar Não, o Olímpia. Embaçado no bom sentido, pessoal. É. Mas... Ele no palco, vê se tem alguma foto de palco do lado de alguém, só pra ter uma Hoje em dia, assim, se você falar Não tem. muito bem de alguém, dá bem. Você criticar, fazer uma crítica construtiva, como eu tô falando, já vão falar mal de mim. É, não, mas tem que falar, Pituca. Tem que Eu tô pôr fazendo sua uma crítica opinião. construtiva. Esse cara é bom pra Exato, caramba. sua análise Esse da cara parada. pode virar, pode se tornar um Mr. Olímpia também. O que eu achei foda desse cara é que ele teve uma curva de evolução muito acentuada. Isso. Então, É. agora vamos ver daqui pra frente. Sim. Vamos ver daqui pra frente, pra onde esse cara vai. Você entendeu? Porque o Macmillan era um cara desse tipo, que a gente apostou que ia ser o novo Mr. Olímpia. Não, mas não. E não ninguém- foi. Ninguém. Mas o Macmillan até pelo histórico dele, pela nunca história subiu dele, 100%, tipo assim, ele nunca né? subiu Então, ele 100%. subiu uma vez 100%, que estava bem definido, e aquele depois não Arnold, mais. não foi no Arnold, Foi o que trouxe notoriedade Pra para ele, ele. é. Dali para frente não teve evolução. Aí ele O exército, ele conciliava o exército não largava com do exército, né? bodybuilding. Isso. E também o Arnold que ele ganhou extremamente desfalcado. Só tinha o Dallas, Isso, molecão. lá, molecão, entendeu? ficou em segundo. Entendeu? Então, assim, eu já vi na história do Mr. Olímpia muitas promessas. É muito inconsistente. Muitas promessas. O cara sozinho foi capa de Muscle Fitness. Aham. O cara apareceu, você entendeu? Vários atletas, me vem na cabeça na época que a gente olhava pro cara no físico dele sozinho. E você entendeu? John Defendes, sabe? Caras que vinham aparecendo e falavam, nossa, esse cara é bom. Quando ficava do lado dos outros, já não era tão bom assim. É. Você entendeu? O line-up ali, top 5 é foda, sempre foi. Não é o melhor top 5 que a gente já viu na história do Olímpia? Não é. Porque década de 90 todo mundo, o top 10 era foda. Né? Você pegava um do lado do outro, todo mundo grande, todo mundo rasgado. Aí aparecia o Coleman que ia ganhar de todo mundo, né? É. Um conseguiu se destacar no meio de tantos caras bons. Hoje não é assim, mas tem uma promessa pro futuro aí, você entendeu? Ele ganhou do Steve Cook. É, exatamente. O Steve Cook é um cara embaçado. É um cara embaçado, mas não entrou também no 100%, né? Faltou ali os cortes fundos na perna, entendeu? Não entrou no 100%, mas esse cara é bom? Sem dúvida, mas estão Mano, esse cara colocando é grande, nele mas ele é muito grande, hoje, porque, ó, estão colocando nele hoje, você entendeu? Eu não sei se ele tá um pouquinho pra frente também, o Cuco tá um pouco pra trás.
Essa aqui, você olha pro pé, ó, parece que um tá É. mais pra frente e o outro mais pra trás. Na foto é complicado. Mas o que eu tô dizendo assim, o cara é bom? É, sem dúvida nenhuma. Mas calma aí, não começa a botar um monte de coisa. Já estão falando que é top 5, já estão falando que pode ganhar a Olímpia. É lógico, pra dar ibope, a reportagem tem que falar pra vender. pra aquecer. Você não vende jornal frio, você vende jornal quente, né? Notícia quente. Então, estão falando tudo isso. Eu gosto de ser mais pé no chão. Tem futuro? Tem. Mas até aí ele tem futuro e outros atletas também tem. O Samson também tem, o Rafa também tem. Até o outro rapazinho lá que ganhou o Arnold aqui, virou pro, que foi pra classe que voltou. Hoje eu não tô lembrando o nome de ninguém. Tá, hoje a memória não tá boa. Regan Grimes. Regan Grimes Regan. também Tá bem evoluiu, deu uma evoluída agora que eu nunca vi. Você entendeu? Vamos ver como é que ele vai estar no palco também. Isso é salutar, muito salutar, porque o próximo Olímpia nós teremos grandes atletas com linha. Ó, só fazer uma observação, Pinduca, que eu tô vendo aqui no Google, esse cara já tem 38 anos já. Não é um moleque também. É, então, esse é um agravante. De repente ele tá no limite dele, ele não vai evoluir esse físico. Pode ser. É. Pode ser. Não vai Não ter. que esteja tarde, mas Não que seja é tarde. o cara que tá... É, mas não é um cara que tá crescendo. É. Então, assim, eu tô vendo que tem uma molecada aí com menos de 30 anos chegando, foda. É. Você entendeu? Chegando com mais upgrade do que ele que tá mais tempo. Que nem eu botava maior fé naquele que parou lá, como é que era o... Patrick Moore. Sim, Patrick Moore. Moore. Botei maior fé nesse cara. Que linha bonita, que shape.